Olá, meu querido, eu tenho uma palavra de Deus para nossa meditação nesta noite, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, a partir do versículo 23, vamos ler aqui, que diz assim a palavra do Senhor: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Louvado seja o nome do Senhor. É bem verdade, meus queridos, que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Cristo, Ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Essa que é a verdade absoluta, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque muitas das vezes você pode estar aí achando que tem Deus na sua vida, mas não basta ter somente Deus, e sim também o Filho. Porque a própria palavra diz que aquele que diz que tem um Pai e não tem o Filho, esse não tem o Pai. Então, porque o Pai, Ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para todos que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitas das vezes a gente vê muitas pessoas que não foram libertas ainda da escravidão do pecado. Você percebe essas pessoas falando em nome de Deus durante toda a semana, agradecendo a Deus pelos feitos de Deus na sua vida, sendo grato a Deus, e a gente percebe que isso se repete quase todos os dias da semana, mas quando chega na sexta-feira, aí que mora o grande problema. É onde você começa a observar quem de fato adora a Deus em espírito e em verdade. Porque aquele que adora em verdade, esse tem o Espírito de Deus. Mas tem aquelas pessoas que também, eles são enganados pelo seu próprio coração, achando que pelo simples fato de falar algumas coisas de Deus, pelo simples fato de agradecer a Deus é o suficiente. Mas não é, meu querido. Eu vivi também no mundo, eu sei exatamente o que é isso. Eu queria ser aceito por Deus, mas eu queria que Deus me aceitasse do jeito que eu era. Eu queria manter os meus vícios, eu queria manter os meus desejos pecaminosos. Mas Jesus é bem certo que Ele disse: vinde a mim todos vós que estão cansados, cansados dessa vida, cansados de sofrer, cansados de ser escravo do pecado. Tem muitas pessoas que quando chega ao final de semana, eles esquecem até mesmo de agradecer a Deus, eles se esquecem até mesmo de louvar a Deus, de orar a Deus. Então, chegando na sexta-feira, eles dizem: sextou. E ali me parece que entra um outro momento na vida dessas pessoas, que eles prezam Deus, que esquecem de Deus, e ali começa a praticar a vontade do mundo. O apóstolo João vem dizer: filhinhos, não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo e as coisas que estão no mundo, o amor do Pai não está nele. É isso que Jesus ele chega a falar em Mateus 15:8. Ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regra de ser humanos. E é bem assim, meu querido. O profeta Jeremias diz que o nosso coração, o coração do homem é enganoso. Quem compreenderás? Eu sei que você quer ser aceito por Deus. Eu sei que de fato você agradece a Deus, não há problema nisso. Isso é bom, você agradecer a Deus. É bom você também falar de Deus. Mas o que não é bom é as suas atitudes diante de Deus quando chega o dia em que você se entrega novamente ao mundo. Você cria uma separação entre você e Deus. Esta é a palavra de Deus. Não é um pensamento meu.
Eu não estou aqui querendo controlar a sua vida, eu não estou aqui querendo dizer o que você deve fazer. Eu estou simplesmente aqui pregando a palavra de Deus, essa palavra que me libertou. Porque o problema não está em Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado, seu Filho único, unigênito, para todos que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor foi para todos. Em Romanos 3:23, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus. O problema não está em Deus, meu querido. O problema não está no amor de Deus. O problema está nos nossos pecados. O problema é o pecado que separa o homem de Deus. Porque Deus prova o seu amor para conosco, como escreveu Paulo aos Romanos. Capítulo 5, versículo 8. A palavra de Deus diz: Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ninguém pode amar assim. Esse amor, ele nos constrange. Porque Deus, ele olha para você, mesmo sendo você um pecador, mais vil pecador, mas ele te ama. Jesus, ele te ama, ele vinde a mim, desde que você esteja cansado dos seus pecados, desde que você esteja cansado de ser escravo do pecado, porque Jesus, ele pode transformar a sua vida, como transformou a minha e de milhares de pessoas. Nós não fomos chamados para servir a Deus e o diabo. Nós somos chamados para corresponder a esse amor, esse grande amor, e que Deus provou na cruz do Calvário, entregando seu próprio Filho por mim e por você, pelos meus erros, pelos meus pecados. É isso que se trata o amor de Deus. Não há algo errado em Deus, não há nada de errado em Deus, e sim em nós. Quando você dá luz ao pecado, quando você se aproxima do mundo, você causa uma ruptura, você causa uma separação entre você e Deus. O profeta Isaías, ele colocou muito bem com as suas próprias palavras, o homem cheio do Espírito Santo, diz que a mão do Senhor não está encolhida. Aleluia. Ele diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar, nem os seus ouvidos agravados, ou seja, não há problema com os ouvidos de Deus para te ouvir. Mas ele diz: são os vossos pecados que causam separação entre vós e o vosso Deus. Sempre é o pecado, meu querido. Você tem que entender que o pecado te separa de Deus. E se você morrer em seus pecados, não vai haver salvação para a tua alma. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Assim a palavra de Deus, ela nos ensina. Por isso que Jesus Cristo, quando ele começou o seu ministério aqui na terra, ele começou a pregar o arrependimento. Arrependam-se. Nós temos que entender que nós somos pecadores, que nós temos ofendido a Deus, que quando nós estamos no mundo, nós estamos separados de Deus, somos inimigos de Deus. Ele nos ensinou: quem quer vir após mim, negue a si mesmo. Nós devemos negar os nossos desejos, as coisas deste mundo, porque o mundo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Tem uma vida eterna nos esperando. Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra e morreu, no terceiro dia ressuscitou. Ele disse: eu vou preparar o lugar. Vou preparar e voltarei outra vez para vos buscar. Para onde eu estiver, ou onde eu estiver, vocês estejam também. O amor de Deus é lindo.
O amor de Deus é impressionante. Ele nos constrange. Você tem que esquecer essas coisas de, durante a semana, você mostrar gratidão a Deus. E no final de semana você dizer sextou, esquecendo que Deus está com os olhos fitados em você. Deus vê tudo o que você faz. Deus diz que você está honrando somente com os lábios, mas o seu coração está longe dele. Porque os verdadeiros adoradores, como o apóstolo João escreveu no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 23. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não adoramos a Deus em mentira. Nós temos que abrir mão de muitas coisas, não todas as coisas que não agradam a Deus, para que possamos alcançar a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus é lindo. Não importa o que você fez, não importa o que você faz, basta somente você se arrepender das coisas erradas que você anda fazendo, o que você já fez. Porque Ele tem poder de perdoar pecados. Ele tem poder de perdoar os teus pecados e jogar no mar do esquecimento. Ele quer fazer de você uma nova criatura. 1 Coríntios capítulo 17, se eu não me engano, 5,17, ele diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é uma verdade. Eu andava perdido e fui encontrado por Ele. Eu senti o amor de Deus no meu coração. Entreguei minha vida, meus caminhos para Ele. Nunca mais fui o mesmo. Eu abandonei a prática do pecado, eu abandonei as coisas deste mundo, desta vida, para servir a Ele em espírito e em verdade. E Jesus Cristo está voltando. Ele está voltando para vir buscar a sua igreja. Mas pode ser que você venha me dizer: há muitos anos que os crentes falam que eles estão voltando. Imagina se ele tivesse voltado ontem. O que seria da tua alma? Deus, Ele sabe o que faz. Jesus disse que nem o Filho do Homem sabe o dia nem a hora. Mas Ele diz que Ele estaria voltando. E que a gente procurasse se arrepender dos nossos pecados. Por isso eu te digo, arrepende-te. Sem santificação o homem não consegue ver a Deus. Se não for por Jesus, você não consegue entrar no céu. Ele diz: eu sou a porta. Ninguém vê ao Pai se não for por Ele. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não importa o que você fez. O apóstolo Pedro, um dos discípulos de Jesus, ele jurou fidelidade. Jesus falou que era para eles vigiar e orar, porque Satanás ia cirandar com eles, ia tentar colocar eles à prova. E Pedro disse: eu estou pronto, Senhor, por ti eu darei até a minha morte, até a minha vida. Por ti eu irei até a morte, enfrentarei a morte, se for o caso, por ti. E Jesus: Pedro, você não é capaz de fazer isso. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E Pedro não acreditou nessas palavras. Quando Jesus foi entregue ao tribunal, quando Jesus estava sendo interrogado, que os discípulos, todos eles já tinham fugido e deixado Jesus sozinho na mão dos soldados, dos seus malfeitores, Pedro conseguiu entrar no tribunal e ali observava Jesus sendo interrogado. E algumas pessoas passaram por Pedro e disseram: olha, tu és um deles. A tua fala mostra, tem evidência na tua fala que você esteve com ele. Pedro disse: não, eu não conheço. Eu não sei quem é esse homem. Veio outra criada, disse: não, tu és um deles. Não sou. E ele começou a praguejar, a falar besteira.
Então Jesus, ele olha para Pedro, porque depois que Pedro negou 3 vezes, o galo cantou. E Jesus olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras de Jesus. E Pedro saiu dali do tribunal e foi chorar amargamente. Jesus, ele foi crucificado. No 3º dia ele ressuscitou e foi em busca de Pedro. E se aproximando de Simão Pedro, ele perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro ficou constrangido. Por 3 vezes Jesus perguntou: tu me amas mais do que estes? E Pedro disse: tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Esse é o amor de Deus. Não importa o que você fez, não importa quantas vezes você negou Ele, não importa quantas vezes você tem ali feito muitas coisas terríveis diante dos olhos de Deus, Ele te perdoa, porque Ele é Deus. Que Deus possa abençoar você, a sua vida, a sua casa, mas arrepende-te, porque o Senhor é bom. Ele é bom o tempo todo. Aleluia. Que Cristo possa abençoar você e toda a sua família.